Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, que a paz de Deus, que a paz do Mestre e amigo Jesus estejam conosco hoje e sempre. Daqui a 7 minutinhos estamos começando mais uma live, né? Todos os dias estamos trazendo uma reflexão e hoje vamos falar sobre um tema que eu acredito que muitos dos irmãos vão achar muito interessante. Vamos falar sobre influenciação espiritual, mas vamos falar sobre um tipo de influenciação espiritual, as influenciações espirituais sutis. Mas também vamos falar um pouquinho sobre a influenciação espiritual de uma forma geral. Hoje a gente vai falar sobre obsessão, um tema muito interessante, né? Todos nós somos influenciados pelos espíritos encarnados e desencarnados. Essa influenciação se dá nos vários níveis, tanto daqueles que já desencarnaram, como de nós que estamos aqui nesse plano. Mas vamos falar especificamente de um tipo de influenciação, que é a influenciação sutil, que muitas vezes a pessoa nem tem noção de que está acontecendo esse tipo de influenciação contigo. Entrou mais uma amiga aí, a minha amiga Margarida Maria Gomes. Boa noite, minha amiga, boa noite. Vamos começar. Olha só, minhas irmãs e meus irmãos. Primeira coisa que a gente faz é solicitar que cada um de vocês pegue o seu copinho com água, certo? Esse copinho com água, como todos os dias a gente faz, a gente deixa aqui de lado para quando for no final, na nossa prece final e no decorrer da nossa live, para a gente solicitar que os irmãos abençoados façam a fluidificação dessa água para que você tome como o seu remédio da noite de hoje. A irmã Sônia está entrando aí. Seja bem-vindo, Sônia. Vamos falar sobre um tema que você gosta muito. Você que trabalha comigo nas mesas mediúnicas aí todas as segundas-feiras e outros dias que necessitamos de realizar esse trabalho, sobre o trabalho de influenciação espiritual, que você conhece muito bem. Uma doutora desse assunto, é uma expert, né? E outros irmãos que estão aí também que sabem muito sobre esse tema. Aquela pessoa que não é espírita, também já porventura já deve ter ouvido falar nessa questão de influência dos espíritos. O irmão Joacir que está entrando aí também, conhecedor desse assunto. Muitas pessoas, enfim, sabem um pouco sobre a questão da influência espiritual. Mas colocado aqui, ó, seu copinho com água de lado, para no final nós fluidificarmos juntamente com os irmãos espirituais. Quero solicitar para os irmãos e as irmãs nesse momento fechar os seus olhos, certo? Aquela pessoa que não consegue se concentrar com os olhos fechados pode ficar com os olhos abertos, mas firme o seu pensamento em Deus, firme o seu pensamento no Mestre e amigo Jesus e faça a sua oração, a sua conexão com o Pai Celestial. Mestre e amigo Jesus, Senhor e governador desse planeta, neste momento aqui estamos, Jesus, para juntos agradecermos a oportunidade da reencarnação, de aqui estarmos e pedindo a permissão, Jesus, a Ti, para que todos os mestres espirituais das mais diversas falanges de médicos, enfermeiros, na figura do médico Bezerra de Menezes, no médico André Luiz e Luiz Sérgio, assim como aqueles irmãos aruandeiros, caboclos, aliás, pretos velhos, e os irmãos das matas, os caboclos, os irmãos do Oriente na figura dos ciganos e todas as falanges que queiram compartilhar com a energia de luz, que possa se fazer presente, Jesus, na noite de hoje e continuar com essa luz, dando a cada um dos irmãos internautas a energia necessária para o reerguimento espiritual, para que possa seguir firme e forte na sua jornada. Mestre e amigo Jesus, também aquelas pessoas que não puderam, Jesus, na noite de hoje, fazer a sua oração ou estar conectado com a palavra do Senhor Jesus, que possa, Jesus, receber um medicamento divino, vindo do plano maior, para que abençoe a cada um e a cada uma dos irmãos e das irmãs. Que Deus nos abençoe e abra o coração de cada um de nós, hoje e sempre. Algum de vocês já ouviu falar de influência dos espíritos? Acredito que sim. Qualquer pessoa que seja espírito ou não já ouviu falar da influência dos espíritos.
Vamos falar hoje sobre influenciações espirituais sutis. Eu peguei uma mensagem. Eu vou começar a partir de hoje a trabalhar um livro que eu peguei aqui na internet, que é Estude e Viva, que é uma psicografia que é de Chico Xavier e Valdo Vieira, que é da FEB. E tem várias mensagens. Se vocês quiserem acessar na internet, o nome do livro é Estude e Viva, uma psicografia de Chico e Valdo Vieira. Vários textos. E eu peguei um desses textos e todo dia eu vou estar trazendo um texto para a gente debater, para a gente falar sobre temas específicos do Evangelho e temas específicos do cotidiano da nossa vida. Esse livro é justamente Estude e Viva, né? Para que você vá no Evangelho, vá tanto no Evangelho, na Bíblia, como no Espiritismo, e trazer um pouco das suas experiências de vida. E Chico Xavier e Valdo Vieira tece alguns comentários a partir desses blocos da Bíblia, certo? Versículos bíblicos, para que a gente exercite um pouco a nossa reflexão espiritual. E o tema é influenciação espiritual sutil. Vamos começar do início. Todos vocês já devem ter ouvido falar de influência espiritual ou influenciação espiritual. Eu posso dizer inicialmente que todos nós somos influenciados espiritualmente. Quando eu digo influenciados espiritualmente, eu estou falando de influências que nós recebemos tanto dos irmãos desencarnados como dos irmãos encarnados. Aquelas pessoas que estão convivendo conosco hoje em dia, no trabalho, dentro de casa, em qualquer espaço de convivência, nos influenciam de uma forma ou de outra. Inclusive tem algumas pessoas que até manipulam outras através da inteligência, né? E muitas vezes ela usa de certos artifícios mentais para manipular o irmão. Isso acontece muito. Outras pessoas não fazem isso, mas a gente conhece muitas pessoas que fazem isso. Influenciam o outro. Tem pessoas que se deixam influenciar pelos encarnados muito, né? E são muito sugestionáveis, a gente costuma dizer. Outras pessoas, né, são influenciados por irmãos desencarnados. O que é um irmão desencarnado? Nós da doutrina espírita usamos o termo desencarnado para aquela pessoa que, vamos dizer no popular, já morreu. Mas já morreu nesse sentido, faleceu, né? Porque a gente sabe que a morte é uma passagem, ninguém morre. Apenas você passou para um outro plano espiritual, né? Um plano que não é esse plano material, mas está no outro lado. Mas daqui a pouco volta de novo através do processo reencarnatório. E todos nós, irmãos e irmãs, somos influenciados também por esses irmãos espirituais. E eu digo para vocês, segundo os espíritos, através de suas mensagens, o mais difícil da gente lidar é com a influência desses irmãos desencarnados, que a gente não vê. Algumas pessoas costumam até dizer que tem um certo tipo de influência chamada de possessão, né? Para a doutrina espírita, a possessão, que seria o domínio total da pessoa, o seu espírito sair e entrar outro, isso não é possível. Existem outros níveis de influenciação espiritual. Mas a influenciação espiritual, ela pode ser considerada como positiva ou negativa. O que é uma influenciação espiritual positiva? É aquela influência que faz equilibrar a outra pessoa. Um conselho que faz você ir para frente, que auxilia a pessoa. É um direcionamento para a luz. Isso aí é uma influenciação positiva. Mas também passamos por influenciações negativas. As influenciações negativas são aquelas influenciações que não são boas. São aquelas influenciações que geralmente botam a gente para baixo. Na doutrina espírita, nós chamamos esse tipo de influenciação de obsessão. O que é uma obsessão? Espiritismo. O Espiritismo diz que a obsessão é um tipo de ação persistente e contínua de um espírito sobre outro. Geralmente uma ação negativa. É um espírito que desencarnou, que muitas vezes, às vezes acontece o contrário, encarnado que influencia desencarnado, né? Mas vamos pegar a mais clássica, um espírito que desencarnou que influencia quem está aqui na matéria, né? Mas acontece também o contrário, porque a situação da influência espiritual, da obsessão, ela é a mais diversa. Você encontra a obsessão de encarnado sobre desencarnado, o contrário, desencarnado sobre encarnado, a obsessão de encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre desencarnado e assim por diante. A auto-obsessão, a obsessão recíproca, tem vários livros que falam sobre isso, né? Muitos livros que falam sobre isso. E a gente costuma ver
que as pessoas, de uma maneira geral, elas são muito suscetíveis de influenciações espirituais. Eu que trabalho no Centro Espírita há 25 anos, em mesa mediúnica, tanto no trabalho de psicofonia, que é a incorporação, como no trabalho de doutrinação, que é o esclarecimento espiritual, muitas vezes a gente observa determinados casos que se repetem de influenciação espiritual. Às vezes a gente costuma ver alguns tipos. Eu vou citar alguns aqui que é muito comum a gente observar de influenciação espiritual negativa, da obsessão que acontece em uma mesa mediúnica que a gente observa. Muitas vezes chegam pessoas que falam que estão passando por problemas espirituais. Chega numa mesa mediúnica, aí um espírito que está influenciando essa pessoa se comunica. Na comunicação, a gente observa que esse espírito, muitas vezes ele diz assim: eu estou com dor de cabeça, eu estou doente, eu não consigo falar, eu não sei onde é que eu estou, né? A gente nota que assim, na fala do espírito comunicante, ele está doente. Esse é um dos casos que acontece. É um espírito que se aproximou da pessoa pela vibração da pessoa que estava muito baixa, né? Porque geralmente a influenciação espiritual se dá pela baixa moral da pessoa, o que nós chamamos de brecha. São as brechas que nós deixamos, que os espíritos acabam influenciando por essas brechas. Que brechas são essas? Ódio, raiva, rancor, egoísmo, e aí vai indo, né? Uma raiva muito grande pode abrir um espaço para um obsessor se aproximar de você. E assim por diante, uma briga, uma discussão, né? E os espíritos que estão naquela mesma sintonia acabam se aproximando de você. Aí, esse primeiro caso que eu estou falando é muito comum. A pessoa chega, o espírito chega, se comunica, você vê que o espírito está doente, né? Diz que está com dor de cabeça, e assim por diante, não sabe onde é que está. Aí você, pela fala do espírito, você observa que ele está doente, né? E o que é que acontece quando o espírito se comunica dessa forma? Você observa que a pessoa que está ali, a pessoa que está fazendo a consulta, ela também está doente. Ela apresenta muitas vezes sintomas. Não é que ela pega a doença do espírito, mas você observa que ela está meio adoentada, parecido com o espírito. Está com uma dor de cabeça, está com uma dor em cima do coração, está com uma dor em alguma parte do corpo. Porque essa pessoa, ela sente a vibração do desequilíbrio do espírito. Isso é muito comum acontecer. A pessoa chega, aí observa isso, e tem pessoas que dizem até assim: eu fui a vários médicos, fiz consulta com médicos materiais, né? E não deu doença nenhuma. Aí você vai numa consulta espiritual, faz uma consulta, observa que tem um espírito dele, esse espírito se comunica, o doutrinador, que é o médium que está ali trabalhando, esclarece esse espírito, ele segue o caminho dele e a pessoa fica boazinha. É um dos espíritos, meus irmãos e minhas irmãs, mais simples de serem trabalhados, porque ele não tem ligação com você. Ele não tem uma ligação forte com você. Ele se aproximou de você pela vibração. A vibração que você estava negativa. Licença. É aquele espírito que você se aproximou de você por causa da sua sintonia que estava muito baixa. E esse tipo de espírito que se aproxima de você nesse tipo de energia, nós chamamos de espíritos doentes ou sofredores. Na verdade, ele não tem nada contra a gente. Ele se aproxima pela vibração da pessoa. O esclarecimento desse espírito pode ser mais simples, porque ele não tem motivos justificáveis, até porque uma obsessão, para mim, não existem justificativas muito grandes, né? A gente entende, mas não é justificativa. O espírito desse nível, ele segue fácil o seu caminho e não fica mais, vamos dizer assim, aperreando a pessoa. Esse é o primeiro tipo. Vamos para o segundo tipo. O segundo tipo de espírito é um espírito mais grosseiro, né? Existem vários tipos, eu vou citar apenas 4, senão eu vou passar a noite todinha aqui falando de espíritos das várias categorias, porque o objetivo da nossa exposição não é essa. O segundo tipo é aquele espírito que ele já chega querendo detonar, já querendo meter vamos dizer assim, como diz no popular, dar uma voadora na pessoa. Ele não vai fazer isso, é uma expressão que eu estou usando. Ele já chega dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você só quer ser santo, e muitas vezes ele expõe que não gosta de você. Aí as pessoas dizem assim: mas o que foi que eu fiz para você, meu irmão? Aí ele diz assim: você não lembra.
você não lembra, mas eu odeio você. Ele usa essas palavras, odeio você. E ele diz assim, eu quero ver você destruído. O objetivo dele é o que? Destruir. Mas por que será que ele chega dessa forma? Esse espírito, dessa categoria diferente que eu falei do primeiro, nós chamamos de espíritos inimigos de vidas passadas ou dessas vidas mesmo. São espíritos que conviveram conosco e a gente fez algum tipo de mal para eles, mesmo a gente não lembrando de outras encarnações, mas ele chega e relembra a gente o que a gente fez com ele. Geralmente ele chega para cobrar um mal que você fez com ele. Ele chega cobrando, dizendo que você fez isso, você fez aquilo. Aí é interessante que ele chega muito bravo, né? No primeiro momento é interessante que você deixe ele falar. Ele não vai bater em você, mas deixa ele falar, ele expor. Porque muitas vezes ele está precisando, o remédio é desabafar. Ele vai desabafar, o doutrinador vai esclarecer, e vai se tentar fazer o que? Uma conversa persuasiva com ele, para que ele não está fazendo o bem nem para ele, porque ele vai estar impedindo a sua evolução espiritual, nem para o irmão que está sendo influenciado. E vai se tentar começar então um tratamento para que esse espírito ele entenda que ele está num caminho errado. Ele vai procurar se melhorar, certo, meus irmãos? Esse espírito ele tem justificativas, mesmo que não sejam plausíveis para a gente, mas ele tem. Ele diz que você fez mal a ele e está ali cobrando. Ele vem como um cobrador, dizendo que só sossega quando vê você destruído. É o objetivo dele. O objetivo desse espírito é destruir você. Então o que é que acontece? Doutrina-se esse espírito. Eu vou dizer para vocês também que não é muito fácil doutrinar um espírito desse nível, não. Você primeiro vai conversar com ele, como a irmã está dizendo aí, muitas vezes são espíritos machucados, eles costumam carregar, é verdade, uma carga enorme de dor. É por isso que a irmã Sônia que está aí, ela sabe muito bem, no primeiro momento os guias espirituais pedem para acolher esses espíritos, para trazer para o amor e não para o enfrentamento, porque não vai resolver. É só o acolhimento. E o não enfrentamento não vai resolver o problema. É acolher o irmão e mostrar a ele que existem outros caminhos, que existem outras alternativas que não seja aquela. Não é verdade, minha irmã Sônia? Ela tá aí, a irmã que é doutrinadora, esclarecedora, é espiritual, ela trabalha muito comigo. Isso é muito comum acontecer. Esses espíritos, meus irmãos e minhas irmãs, são espíritos muito carentes. Já conviveram com a gente e necessita de ter um reajuste, para que ele siga o caminho dele e a gente siga o nosso caminho. Siga o nosso caminho. Caiu o Face? Não, caiu não. Tá tranquilo aqui, Joaci. Tá tranquilo aqui. Viu? Esse irmão, ele está necessitando de acolhimento, de amor, né? Esse é o segundo tipo. Eu não vou me alongar muito, porque senão eu vou passar a noite todinha falando sobre obsessores, inimigos de vidas passadas ou dessa. O terceiro tipo. Vamos para o terceiro tipo. O terceiro tipo é aquele tipo de espírito que muitas vezes chega e ele diz assim, espíritos provenientes de trabalhos espirituais, né? Aí é muito comum ele chegar e dizer assim, me mandaram fazer isso, certo? A gente também tem que ter muito acolhimento, tem que ter muito respeito e mostrar para esse espírito que existe outro caminho. Não vou falar aqui o porquê, certo? Por favor, pessoas que estão entrando em contato, o porquê de como é feito um trabalho espiritual. Não é o objetivo da live, mas qualquer dia eu posso falar, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de falar até sobre trabalhos espirituais, mas não é o objetivo de hoje. Mas eu digo para vocês, existem infelizmente pessoas que fazem trabalhos de magia para que muitas vezes queiram atrapalhar a vida das outras pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, aquela pessoa que faz isso está indo num caminho muito errado, porque aquela pessoa que faz, a energia acaba voltando para a própria pessoa. Ela não vai conseguir o intento dela, porque ela acha que vai estar conseguindo, né, através de um atalho, conseguir resolver uma coisa que não vai resolver daquela forma, com um trabalho espiritual, forçando a barra das coisas, né? Mas isso acontece muito também, trabalhos que as pessoas fazem, chegam no centro espírita, para desfazer um trabalho de feitiçaria que foi feito, de magia, né? O quarto tipo é aquele tipo de espírito
vamos dizer assim, que está ligado a uma obsessão chamada de auto-obsessão. Espírito que se aproxima da pessoa, que acaba trocando uma energia com você, certo? Viciante, vampirizante, e fica auto-obsidiando. Troca energia para você e você troca energia para ele. É muito comum isso acontecer também. Um espírito vampirizante que se aproxima da pessoa. Ou seja, eu coloquei aqui só 4 tipos, mas tem muitos tipos de espíritos que influenciam, certo? Tem muitos tipos de espíritos, muitas categorias de espírito e muitas situações de espíritos. Nesse livro aqui que eu peguei, que é chamado, que eu já falei, Estude e Viva, a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ele trata assim, eu vou começar no texto mesmo agora, porque eu fiz uma introdução sobre a obsessão. Agora vamos começar o texto de Chico Xavier, que fala sobre obsessões sutis. Nesse texto aqui, lá, se vocês baixarem na internet o livro Estude e Viva, a psicografia de Chico, nesse texto ele trata sobre alguns pontos importantes. Por exemplo, no texto ele fala sobre a colaboração dos benfeitores espirituais. Como é que os benfeitores espirituais auxiliam no processo de ajuda da pessoa para que procure se blindar contra essas energias espirituais. Os benfeitores espirituais são nossos anjos de guarda, os protetores, e aí por diante. São espíritos mais esclarecidos que auxiliam as pessoas a se blindarem com relação a determinadas energias espirituais. Nesse texto aqui fala sobre isso, sobre a colaboração dos espíritos benfeitores iluminados. Também fala como é que se combate uma obsessão. Se combater uma obsessão, por exemplo, não é botar o espírito para correr, não. É o contrário. É tentar que aquele espírito venha e converse com ele, mostre para ele o caminho certo que tem que ser seguido. Mostra também, nos casos de obsessões sutis, a necessidade da força do pensamento, no processo de mudança energética, para que você não entre em determinadas situações de influenciação espiritual. Também mostra, meus irmãos e minhas irmãs, no texto, a necessidade de harmonia e equilíbrio do espírito, para que você não passe por determinados tipos de influenciação espiritual. Nesse texto também mostra como é que se dá um tipo de influenciação espiritual destrutiva, especialmente esses irmãos que eu falei, os obsessores, inimigos de vidas passadas ou dessa vida mesmo, que muitas vezes tem relação com o nosso passado espiritual recente ou muito atrás. E principalmente o texto fala sobre a necessidade de recuperação. Olha só, vou começar a ler aqui o texto e eu vou explicando. O primeiro parágrafo desse texto ele diz assim: sempre que você experimenta um estado tendente, olha só, vamos começar a refletir. As obsessões sutis, elas são tão sutis que muitas vezes você nem tem noção de que aquilo é uma obsessão. Por exemplo, esse primeiro caso aqui é quando, antes de falar aqui, a irmã Sônia está dizendo, um sentimento de ódio e vingança acontece em decorrência da ignorância que ele tem em relação aos próprios equívocos. É verdade. Ela está falando aqui, a irmã, que muitas vezes é a ignorância, a falta de conhecimento da pessoa, do espírito, por estar naquela situação equivocada e indo por um caminho errado. É verdade, minha irmã. Mas olha só, voltando para o texto ele diz assim: as obsessões sutis, que são aquelas que você nem imagina que sejam realmente influenciações espirituais, ele dá um primeiro exemplo aqui, ó. Quando o espírito, nós estamos com aqueles sentimentos, aquelas percepções energéticas ligadas, por exemplo, ao derrotismo. Sou um derrotado. E isso perdurando por várias horas e vários dias. E isso é um sinalizador. E isso quando não tem uma causa orgânica ou uma causa moral de destaque, para você dizer, ó, eu estou doente realmente para que eu me sinta um derrotado, né? Mas você não tem doença nenhuma, você não tem nada. Aí de repente você começa a se apresentar nesse estado de derrotismo. Eu vou dizer para vocês, é um sinal sutil de que pode estar acontecendo uma influenciação espiritual contigo. Muito sutil, você nem imagina. Você está se sentindo, por exemplo, assim, num estado de derrotismo, e por trás desse sentimento tem um espírito, muitas vezes influenciando, né? É importante que você seja claro consigo mesmo,
que realmente você está passando por essa situação. Reconheça que você está. Não é você se entregar, mas é reconhecer que você está com algum tipo de desequilíbrio que precisa melhorar. Para quê? Para que os mentores, como eu falei no início, como é que os mentores agem? Você dá espaço para que esses mentores espirituais, eles atuem. O primeiro passo é você reconhecer que está com problema. Quantas e quantas pessoas chegam numa mesa mediúnica e se acha santa, acha que não está com problema nenhum, acha que a influenciação é o outro que não presta, mas nunca vê que você muitas vezes é a causa principal dessa influenciação estar perdurando. Não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? Aí o irmão espiritual de Chico Xavier, né, diz assim: você tem que ter humildade e reconhecer que muitas vezes pode estar errando. Você tem que estar em prece, em oração, pedindo para que essas influências, para que esses sentimentos de derrotismo, ele não tome conta de você. E você, se precisar, tome um passe. Aquele que a gente toma no centro espírita, que é a imposição de mãos, que também acontece em várias outras religiões, católica, evangélica, o reiki, o Reiki também faz isso, né? A imposição de mãos ajuda na mudança energética, certo? Olha só, eu coloquei aqui uma série de fatores, que é do texto, que diz assim: são alguns fatores que revelam muitas vezes uma condição da alma, muitas vezes ligada a tipos de influenciações espirituais sutis. Por exemplo, quando a pessoa, isso é sutil, viu? Quando a pessoa está com dificuldade de concentrar em motivos otimistas, o tempo todo, não consegue se ligar ao otimismo e fica com um pensamento de derrotismo e o sentimento de fracasso. Não é normal você estar 24 horas vibrando na energia da derrota e do fracasso. É um sinal de que pode estar acontecendo por trás desse seu sentimento, dessa sua dificuldade de concentrar em motivos otimistas, de ter um espírito por trás. Colocando aqui, ó, nas suas ondas mentais, que você não vai vencer, que não vai acontecer nada de bom na sua vida, né? Esse é um primeiro, para a gente se tocar. Agora, eu não estou colocando aqui para você ficar com medo não, porque às vezes a gente não pode generalizar isso aqui, tudo que eu estou falando. É só indicadores que pode estar acontecendo contigo. O segundo, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração e concentrar-se em leitura edificante. Você não conseguir fazer uma oração e você não conseguir pegar um livro e fazer uma leitura edificante, não é comum. Só se você tiver com algum tipo de transtorno psicológico. O comum é você se concentrar na oração e na oração você se fortalecer e pedir força superior. Mas se você não conseguir nem fazer uma oração, tem gente que não consegue, viu, meus irmãos? Tem gente que não consegue fazer uma oração. A perturbação é tão grande que uma oração não consegue fazer. E nem consegue ler um livro. Se você der uma Bíblia para a pessoa, não consegue, um livro espírita não consegue, é um sinal muito forte de que pode estar acontecendo uma influenciação sutil com você. E você nem acha que é. Você pode até achar que é uma doença que está acontecendo. Terceiro ponto. Eu não vou me alongar em cada um desses pontos, porque assim, são coisas bem interessantes, que cada um desses tem uma série de considerações a fazer, mas é só para a gente ir lembrando de algum desses pontos, né? Situação, por exemplo, meus irmãos, de indisposição inexplicável. Você já amanhece o dia morta ou morto, triste, em estado depressivo, sem razão aparente, e você começa a ter, por exemplo, pressentimento de que vai ter desastres imediatos, que daqui a pouco o carro vai virar, ou que fulano vai morrer, ou que você vai morrer. Também não é normal. Isso não é normal. É um sinalizador de que pode estar acontecendo algum tipo de influência espiritual sutil na sua vida. Ok? Aí voltou aqui, né? Que tinha dado uma pausazinha, mas voltou. Olha só, meu irmão. Outra coisa que pode ser considerada como um sinalizador de uma obsessão sutil. Aborrecimentos e manifestos. Você está aborrecido o tempo todo. Não é normal. E muitas vezes você quer descarregar esse ódio em qualquer pessoa. Não é normal também. Outro ponto. Pessimismo. Irritação. Queixas. Exageros. Você começar a condenar o outro demais, a ficar julgando os outros demais.
também é um sinalizador de que pode, por trás de todos esses tipos de sentimentos, estar acontecendo algum tipo de influenciação muito sutil na sua vida, certo? Outra coisa muito interessante que pode ser uma influenciação sutil, é bem interessante essa daqui, ó. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas e dos outros. É aquela pessoa que distorce tudo. Tem uma facilidade de distorcer determinadas coisas que dizem. Isso é muito comum. Muito comum. E que não é normal. Não é normal a pessoa do nada está distorcendo conversa, está distorcendo histórias, narrativas. E muitas vezes aquela pessoa que começa a distorcer não consegue viver em uma realidade, porque não corresponde à realidade verdadeira. O espírito começa a influenciar aquela pessoa de uma forma tão grande que ela começa numa influenciação sutil, aí para o segundo estágio, que é uma fascinação, para o terceiro estágio, que é uma subjugação. Certo? Aí olha só, isso acontece muito, pessoas interpretarem equivocadamente as coisas, distorcerem, certo? Mostrando que é um sinalizador de que tem alguma coisa errada com você. Outra coisa que pode ser uma influenciação muito sutil de obsessão, hiperafetividade ou hiperemotividade ou depressão, se toca com tudo, né? Ela fica raiando o tempo todo no pranto, no choro, choros que começam a acontecer muito continuamente, né? Também não é normal. Não é normal. Outra situação, ânsia de investir-se no papel de vítima ou tomar a posição absurda de auto-martírio. Olha só as duas palavras. Pessoas que o tempo todo ficam se vitimizando. É diferente daquele que só fica culpando o outro. Vítima. Tudo é sobre ele. O mundo sobre ele. E só ele o tempo todo fica se culpando de tudo. Muitas vezes proveniente da consciência daquela pessoa que muitas vezes secularmente vem cobrando dela. E os espíritos e outras encarnações também cobrando dela através das ondas mentais, né? E o que é que começa a acontecer com essas pessoas? Se auto-martirizar, se auto-flagelar, se auto-sabotar também. Nada para ela vai dar certo, porque ela o tempo todo fica se colocando na situação de vítima e que nada na vida dela vai dar certo. Isso acontece muito, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é uma situação que acontece, a gente vê muito no centro dos espíritos. A irmã Sônia está aí para falar. Quase todas as segundas-feiras aparece um ou outro caso de pessoas assim, se vitimizando e se autoflagelando, tanto corporalmente, fisicamente, como mentalmente. Outra situação de obsessão muito sutil, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação contigo, é a fascinação. Ela teima de que nada está acontecendo com ela. Está acontecendo com todo mundo que está ao seu redor, mas com ela não tem nada. Se você for conversar com uma pessoa dessa, que está fascinada, por exemplo, que teima em não aceitar, ela diz que você está doida. Você conhece uma pessoa assim? Eu conheço. Pessoas que teimam que o outro é que está desequilibrado, e ela não. E o que é que acontece com ela? Ela fica horas mentalmente naquele impulso energético do que é que ela não está assim, que o outro é que não presta, que o outro é que faz assim, e que ela constata muitas vezes que não é interessante estar nesse conflito e se isola. É o que o espírito obsessor quer, deixar ela isolada. Tá, Isabel Lopes está dizendo que é verdade, que conhece gente assim, né? É muito comum isso acontecer. Ou seja, são várias situações sutis que acontecem. Muitas vezes eu não tenho nem noção de que aquilo está acontecendo comigo. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque a influenciação espiritual, quando se instala, ela se instala dessa forma, muito sutil. São 3 fases da obsessão. Eu citei aqui alguns casos, tem muitos e muitos casos, eu não vou me alongar, porque o próprio texto de Chico Xavier, né, para por aqui, né, na questão dessas obsessões sutis. Fala de outras questões, mas essa daqui é a principal que ele coloca. A doutrina espírita fala que existem 3 níveis de obsessão. Tá aqui, ó. Primeiro nível, obsessão simples. É aquela obsessão que está começando. Como é que é uma obsessão simples? Ela acontece muito a nível mental.
É aquela pessoa que começa a ficar meio assim, incomodada, ela começa a não consegue concentrar-se direito. Tem até casos de tics, por exemplo, uma pessoa, espero que não aconteça com ninguém aí, já li livros que dizem assim, que a pessoa em obsessão simples, ela vai assim, vai na porta, fecha a porta, depois volta. Quando chega lá dentro de casa, aí diz assim, será que eu fechei a porta? Aí vai lá, fecha a porta de novo, a porta já estava fechada, aí volta. Aí quando chega lá diz assim, oxe, será que eu fechei a porta? Aí volta de novo. Aí fica com tics assim, né? Começa os espíritos a atuarem naquela pessoa, para ela ficar meio incomodada e ela fica meio assim, abestalhada. Na verdade é isso. A obsessão simples, a característica principal são os incômodos psíquicos. Ela começa a se incomodar. Começa a ficar meio estressada, começa a não querer estar conversando muito com as pessoas, a querer ter aqueles impulsos assim de raivinhas, tá entendendo? Esse é o primeiro tipo. E o espírito obsessor, o influenciador, né, começa a atuar. Vai para o segundo nível. O segundo nível, ele é bem interessante. Eu já falei até agora no texto de Valdo Vieira e Chico Xavier, ele chama de fascinação. Aquela novela do SBT, né? Fascinação, não tem a fascinação novela? A fascinação é bem simples, né? A pessoa nega que está passando por um processo de influência espiritual. Todo mundo está vendo, menos ela. É naquele ponto que ela diz assim, o outro é quem está doido, o outro é quem está vendo chifre em cabeça de cavalo, e assim por diante. Mas ela não vê. Todo mundo está vendo que ela não está bem, que essa pessoa não está bem. Ela está fascinada. O que é uma pessoa fascinada? Cega. Ela nega. É a fase da negação. É como na doença. Qual a primeira fase da doença? A negação. Eu não estou doente. Depois, quando a ficha começa a cair, é que ela observa que realmente está doente, né? No estágio de fascinação, a influência passa para o terceiro estágio, subjugação. Subjugação é como diz aquela música, tá tudo dominado. Dominado mentalmente e dominado espiritualmente. Isso acontece? Acontece. Na subjugação, que é o domínio, o espírito já tomou conta de tudo. Ele já manda. Ele já está mandando em você, tanto a nível corporal, que ele atua muitas vezes a nível corporal. Ele não toma conta do seu corpo, né? Porque tem gente que acha que o espírito o obsessor, ele vai tomar o seu espírito e jogar o espírito para fora e ele toma conta do corpo. Não. Ele fica influenciando através de sintonia energética, né? Muitas vezes há acoplamentos energéticos, mas ele não toma conta do seu espírito, né? A irmã Sônia está falando aqui de espíritos zombeteiros que são exímios nesse tipo de obsessão. É verdade, primeiro nível, é verdade. Isso é verdade, né? Ah, esse tema é maravilhoso aí. Se botar Sônia, vai dar aula aí. Tem muitos irmãos aí que conhecem muito sobre esse tema. Eu gosto muito desse tema também. Aí olha só, a subjugação, o espírito começa a ter um domínio grande, manipula quase que 100% a pessoa. Não tira o seu espírito e joga para fora, mas manipula. Lá no centro espírita, eu não vou dizer nomes porque é antiético, mas eu conheci várias pessoas em estado de subjugação espiritual. Como é que acontecia? Aquela pessoa, você observava que o espírito, existia um domínio tão grande sobre aquela pessoa, que o corpo físico, ele ficava endurecido. E tinha uma pessoa lá que ficava com os cabelos assim, energizados, parecia aqueles Black Power assim, sabe? Energizado, você notava que não estava normal, as feições da pessoa modificavam. Você não reconhecia aquela pessoa. E essa pessoa que eu estou falando aqui, ela passou muitos anos no centro espírita e a obsessão dela só começava a chegar quando ela engravidava. Olha só que coisa interessante, quando engravidava. Provavelmente tinha uma relação com o espírito que ia reencarnar, e tinha. Quando foi feita a consulta, observava isso. E ela passava durante o período de gravidez, que ela teve 2 ou 3 filhos, todo o período de gravidez ela passava fazendo tratamento espiritual para que aquele espírito não provocasse aborto na criatura que ia reencarnar. Isso eu estou colocando casos que aconteceram. Se eu for dizer que casos, eu vou passar a noite todinha falando de casos de obsessões e casos que eu prefiro nem comentar porque são casos muito particulares, né? E porque uma consulta espiritual, um trabalho de
de atendimento é um trabalho, vamos dizer assim, muito sigiloso. O que é feito ali, morre ali, não pode ser passado para frente, porque tem um código ético. O psicólogo não tem um código ético, o médico não tem, o espírita verdadeiro tem um código ético. Não pode falar para os outros o que está acontecendo ali. A gente diz o caso, mas não fala o nome das pessoas. E tem casos que você não pode nem dizer o caso, porque todo mundo vai saber de quem está falando, né? Você tem que ter ética. Tem que ter ética em todos os trabalhos espirituais. Mas no caso de subjugação é muito comum isso acontecer. Essas influenciações fortes. E o espírito toma conta daquela pessoa. E nesse caso, ela não nega mais que está passando por problema. Ela diz que está. Só que ela não tem força para sair dessa situação. Não tem força nenhuma. Fica lá meio paralisado, meio inerte. Nesses casos, a gente observa o seguinte: essa pessoa só vai fazer um tratamento espiritual se for levada a uma casa espírita, se for levada a uma missa de cura e libertação, tanto católico como evangélico e assim por diante. Ela não vai só, ela não consegue, ela não tem força. Tem casos que ela fica doente em cima de uma cama, que ela não consegue sair. Eu não estou botando medo de ninguém aqui não, só estou alertando que pode acontecer. A gente pode blindar? Pode. Através da oração e da vigilância, né? Aí é interessante que os casos de subjugação também é comum acontecer. A gente não precisa ter medo, é só se blindar, né? O irmão Chico Xavier, ele diz assim, olha, são sempre esses casos que falam acompanhados, certo? Discretamente e eventualmente por parte de desencarnados que são imperceptíveis, que não vê. Mas quando se faz uma consulta espiritual, se detecta o espírito que está fazendo isso, né? E o interessante aqui é que o espírito obsessor e o espírito que está obsidiado, ele pode estar inconsciente ou não do que está fazendo. E o obsessor também, às vezes, ele não tem uma consciência total e plena de que está fazendo uma coisa errada. Na cabeça dele, ele está fazendo uma coisa certa. Mas a gente sabe que quando se faz um atendimento espiritual, a gente tem que escutar os dois lados para que aconteça o ajuste ou reajuste energético, né? Quando o influenciador é consciente, a mensagem está dizendo aqui que a ocorrência é preparada com antecedência, a espiritualidade prepara todo o ambiente, né? A irmã Sônia que está aí sabe muito bem, quando o guia espiritual que trabalha comigo, por exemplo, vem trabalhar, ele sabe de tudo que vai acontecer na mesa mediúnica, ele já diz antes, vai acontecer isso, vamos trabalhar assim. E é muito comum acontecer muito uma linha de trabalho naquele dia, por exemplo, naquele dia que as pessoas chegam lá, pessoas que estão passando por problemas de casamento, pessoas que estão passando por problemas de doença, pessoas que estão por problemas de trabalho de feitiçaria, pessoas que estão passando por medos. A irmã Sônia que está aí pode dizer muito bem isso, que é muito comum, parece que naquele dia só é naquela linha que acontece aquelas coisas. Tem dias que variam, um caso e outro. Mas é muito comum ter uma linha só naquele dia. Parece que os espíritos são tudo encaminhados para a mesa para ser trabalhado naquele dia, né? E as várias equipes preparam todo o clímax energético espiritual para que toda a espiritualidade maior trabalhe para que as partes sejam entendidas, né? Dentro daquele serviço de luz, de paz e de amor. O espírito de Emmanuel diz assim: não permitas que os irmãos desequilibrados destruam o trabalho espiritual e aqui está apagando, né? E apaguem a esperança no seu coração, né? Joana de Ângeles diz assim: o cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo, né? Ou seja, falar sobre obsessão, eu poderia passar aqui 2 horas falando sobre obsessão, mas o texto que eu trouxe hoje termina por aqui, né? A reflexão termina por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode lançar aí que eu respondo depois. Quem quiser entrar no privado, pode entrar aí que eu respondo algumas perguntas. Trabalho de auxílio espiritual aos encarnados e aos desencarnados. Certo, meus irmãos, minhas irmãs? A reflexão de hoje é mais sobre essa questão. Sobre a influência dos espíritos e aquelas influências sutis. Como a gente se blindar? Oração e vigilância. Sempre, sempre, sempre.
né? Hoje a gente tratou sobre uma mensagem mais assim, vamos dizer assim, doutrinária, né? No sentido de falar sobre um tema bem específico que a gente trata dentro das casas espíritas. A gente não foi para uma mensagem mais de otimismo, mas eu acho que foi um tema interessante para que vocês entendam um pouquinho também de algumas coisas que nós tratamos dentro da casa espírita, mas isso também são coisas que são tratadas fora da casa espírita, nas missas de cura, de libertação, nos cultos de cura e libertação. Isso também acontece muito, que fala-se sobre a questão da influência espiritual. Graças a Deus, graças ao mestre amigo Jesus. Pega a sua águazinha aqui. Vamos agradecer a toda a espiritualidade maior, para que essa água possa ser fluidificada. Você toma essa água como remédio da noite de hoje. Agradeça a Deus, Pai, Criador de tudo e de todos. Conecte-se, irmão e irmã, ao mestre amigo Jesus. Que nós possamos receber a paz, que nós possamos receber todos os esclarecimentos espirituais, para que possamos, através do conhecimento da palavra de Deus e de Jesus, abrir o nosso coração e a nossa mente. Vamos nesse momento agradecer, fluidifica essa água para que tomamos como medicamento. E vamos nesse momento todo poderoso, vamos pedir na noite de hoje, especialmente por aqueles espíritos menos esclarecidos, que eles possam seguir o seu caminho. Pedimos, Jesus, que os bons espíritos abençoados tragam a proteção sobre nós e sobre eles, Jesus. Que os espíritos malfazejos, que brilham e que estão conectados no mal, possam se fazer luz, possa sentir que seus pensamentos sejam transformados, que os espíritos trapaceiros, mentirosos, zombeteiros, todos esses possam sentir a misericórdia de Deus. Que os bons espíritos nesse momento se dignais de nos assistir, de trazer muita luz, de fazer-nos ter força, de resistir à influência dos espíritos maus, dos espíritos sem conhecimento da espiritualidade, e que as luzes possam se fazer sobre cada um de nós, que nós não possamos nos colocar como vítimas desses embustes. Preservar, Jesus, os nossos sentimentos mais puros. Afastai o orgulho, afastai a presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência, os sentimentos contrários à caridade, que são tantos, que são portas abertas para o mal. E que Deus abençoe a cada um de nós. Que Jesus, o nosso protetor, o nosso mestre e amigo, traga a paz que nós precisamos. Que neste momento, falanges abençoadas, está aqui uma delas. Falanges da Aruanda espiritual, dos pretos velhos, das pretas velhas, falanges dos médicos, enfermeiros espirituais, espíritos ciganos, espíritos das matas, caboclos, nos abençoe e nos ilumine. Que Deus, que comanda tudo isso, todos esses espíritos, traga a paz e a luz sobre cada um de nós. Muito boa noite, que Deus nos ilumine, que tenhamos uma noite tranquila, e que amanhã possamos, Jesus, possamos, irmãos e irmãs, estarmos conectados com a caridade, com o amor e com a serenidade de termos a cada dia uma oportunidade de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Até amanhã.